Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar da polêmica PL das fake news, né? Gerando muita polêmica aí. Inclusive foi adiada a votação dessa PL das fake news e eu considero que foi importante, muito importante sim, esse adiamento dessa votação, né? E eu vou explicar aqui o porquê, trazer uma série de questões aqui para a gente discutir a respeito desse tema, que é um tema amplo, complexo, né, e que tem ali dividido opiniões, que tem gerado muitos rachas, inclusive, e faz bastante sentido a gente pensar nessa questão, né, refletir sobre isso, trazer uma série de questões aí. Nos últimos anos, inclusive, eu fiz alguns vídeos, inclusive os vídeos relacionados ao final desse ano, do ano passado, né? Eu falei sobre que um dos temas que mais foi debatido foi essa questão de limite de liberdade de expressão, coisas do tipo, poder das big techs, entre outras coisas, né? Então, é um tema sim que tem sido debatido, mas digamos que tem sido em geral um tema que tem sido debatido de uma forma extremamente parcial e rasa, muitas vezes, sabe? Então é importante a gente tentar tratar desse tema com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de cuidado e um pouco mais de ceticismo, assim, que eu vejo que muita gente está caindo numa ilusão, assim, meio boba até, sabe? Em relação a toda essa questão de leis e outras coisas do tipo, né? Então, assim, gente, a esquerda, de modo geral, ou pelo menos boa parte da esquerda, tem caído num certo problema que é compreensível, né? Mas não deixa de ser um problema por causa disso, que é achar que todo problema é o Bolsonaro. É só o Bolsonaro, vamos dizer assim, né? E esquece de outras coisas, inclusive do que gerou o Bolsonaro, né? Como, por exemplo, a Rede Globo e grande mídia de modo geral, né? Então, uma coisa que eu sempre apontei aqui no canal foi sobre essa questão, né, de todas essas agências de checagem de notícia e sobre essa questão de suposto combate a fake news, né, estar sendo muito propagado pela grande mídia. E isso não é à toa, né, não é à toa. Uma coisa a gente tem que ter bastante clareza. A grande mídia, ela perdeu muito espaço com a ascensão da internet, né? Perdeu bastante espaço, perdeu bastante poder, tanto poder de influência como poder de mercado, né? E poder político, né? Que isso incomoda extremamente muito essa turma, né? É claro que a gente também, por outro lado, tivemos uma ascensão das big techs, né? Inclusive, que influenciaram bastante também nas eleições, né? Nos Estados Unidos, no Brasil, né? No Brexit também, né? Na Inglaterra ali, né? Então, é algo também muito problemático, né? E induzem muitas pessoas e tudo mais, né? Então, assim, a gente consegue compreender uma questão de regulamentação das big techs e tal. É um debate que eu acho que tem que ser aberto. Porém, veja bem, esse debate, assim, essa PL, ela não abriu o debate para isso. Simplesmente apareceu ali o Orlando Silva e outras figuras, né, ali, e colocaram aquela lei e botaram para votação. Não, temos que aprovar isso urgentemente, sabe? Como assim? Quer dizer, você pega um tema extremamente complexo que envolve toda uma questão de liberdade de expressão e de poder de mídias e tudo mais, né? E diz respeito a vigilância, como o que vai poder dizer na internet ou não, e por aí vai. Quer dizer, uma coisa
que mexe com a vida de todo mundo de uma maneira extremamente forte e tem que ser aprovado com urgência e não vai ser discutido e nem sequer teve tempo para a maioria das pessoas lerem, discutirem o projeto de lei. Isso é muito absurdo, né? E foi descoberto aí o que o pessoal está chamando como jabuti, mas na verdade eu discordo que seja um jabuti. Eu acho que na verdade isso demonstra bem o real motivo da coisa, que é esse financiamento aí da grande mídia, para a grande mídia. E você vê o absurdo que é isso, né? Quer dizer, o PT sofreu um processo de perseguição política e de muitas fake news, inclusive, da grande mídia, que foi quem, na verdade, deu margem para figuras como o Moro, como o lavajatismo, como o Bolsonaro. E agora o PT, não, fala a esquerda, né, tá aí querendo aprovar, uma boa parte da esquerda, querendo aprovar um projeto de lei que vai aí dar mais dinheiro para a Rede Globo. E não é pouco dinheiro, né? Muito dinheiro. Então, assim, olha que absurdo, né, gente? Olha que absurdo. E enquanto isso, canais ali progressistas, né, estão extremamente preocupados porque estão vendo que vão sofrer censura nas redes, né? Será que essa preocupação é à toa de tantos canais de esquerda que apoiaram o governo Lula, né? De repente eles estão preocupados à toa. Não estão preocupados à toa, gente. Grande parte desses canais, inclusive, eu acompanho e respeito e sei que eles têm uma seriedade. Eles não iam simplesmente fazer esse tipo de acusação sem nenhum tipo de respaldo. Aí a resposta que eu vejo de algumas pessoas, como Carlito Neto e tudo mais, né, que tem sido o principal nome divergente dessa posição, né, não, isso não tá na lei, não sei o que, sabe, algumas questões como a censura e outras coisas, né. E na verdade, gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque é óbvio que algumas coisas elas não vão estar ali explícitas na lei, mas ficam implícitas e a gente interpreta muito bem isso, né? Consegue entender bem na prática o que é que vai acontecer. E é isso que a gente tem que analisar. Não é simplesmente analisar só a letra fria da lei, mas analisar a consequência lógica que isso vai gerar, né? Então, não pode restar dúvidas disso. Não pode deixar ali implícito, deixar ali subjetivo, porque a gente sabe muito bem o resultado disso. Então, assim, é evidente, gente, é evidente que nós temos pessoas que cometem crimes na internet e tudo mais. Isso deve ser investigado, né? Temos o problema das fake news, né? Que deve ser também, de algum modo, combatido. Mas deve-se ter muito cuidado com essa questão da censura também, né? A gente não pode simplesmente ficar nesse estado de vigilância e de censura total em prol de uma questão de combate à fake news. Então eu acho extremamente salutar, compreensível das pessoas que estejam com medo disso, né? Inclusive, isso acaba dando muita margem, né? Tá dando muita margem, muita força para a direita, né? Com seu discurso de que eles prezam pela liberdade de expressão, né? Então, assim, é muito complicado, né? Eu acho muito ingênuo da parte de algumas pessoas essa interpretação de que não, isso aqui só vai combater os bolsonaristas, só vai perseguir os... Quem garante isso, gente? É a Rede Globo? É o STF? Quer dizer, vocês estão acreditando em instituições, acreditando cegamente em instituições que perseguiram a gente, que prenderam Lula, que deram golpe na Dilma, sabe? Eu acho incrível assim esse tipo de coisa, né? Como as pessoas caem nisso, né? Inclusive, grande parte da censura veio do STF, né? Já. E aí a gente quer aprovar uma lei que dá mais margem para isso, né? Para perseguição política, para perseguição de ideias, né?
Então, assim, eu acho muito perigoso isso, gente. Sinceramente, eu não vejo com bons olhos essa lei. E vários pontos têm sido colocados aí muito bem por alguns canais, que isso até me surpreendeu positivamente, né? Porque eu acho que uma coisa que eu tenho percebido, né, também, que uma maneira que eles têm colocado, a direita tem colocado para iludir, enganar alguns setores da esquerda, é justamente colocar figuras que são supostamente de esquerda, que são supostamente de partidos de esquerda, como é o caso do PCdoB, né, na figura do Orlando Silva, para poder ludibriar. Não, olha aqui, é o Orlando Silva que está fazendo essa lei. Confie em esquerda, que é o Orlando Silva, é um cara de esquerda, é um cara do Partido Comunista do Brasil. É assim que eles se definem, né? A sigla do partido aí. Que de comunista a gente sabe muito bem que não tem nada, né? E agora a gente já desconfia que não só não são comunistas, como podem nem ser de esquerda, né? Pode ser uma infiltração ali mesmo. Né? Então, assim, gente, eu acho muito preocupante e eu fiquei honestamente aliviado pela não aprovação do texto dessa lei das fake news, né? Então, eu vejo muito mais como uma vitória essa não aprovação da forma como estava naquele momento, sem uma discussão plena, né? E é uma coisa que tem me preocupado bastante do governo, né? O governo tem acertado muitas coisas, mas outras coisas têm passado assim, sem discussão nenhuma, né? Sem ouvir ninguém, sem ouvir a sociedade, sem ouvir os professores, sem ouvir pessoas que de fato estão preocupadas com o Brasil, né? Então, assim, é preocupante algumas leis que estão sendo passadas também. Eu acho que a gente tem que alertar para isso também, né? Porque acaba que muita gente a gente sabe muito bem como é que a direita também age, a Rede Globo, entre outras emissoras agem, e quando temos um governo de esquerda. Né? E uma das táticas de boicotar os governos de esquerda é justamente fazer com que eles aprovem coisas que são totalmente contrárias aos interesses da esquerda, né? Fingindo que, né, assim, colocando como se fosse uma coisa em prol da esquerda, né? Ah, é para combater o bolsonarismo, é para combater isso e aquilo. Será que a Rede Globo está preocupada com isso? Vocês acham mesmo que a Rede Globo está preocupada em combater o bolsonarismo? Essa é a preocupação da Rede Globo? Não é, gente. Não é, né? Eles podem fazer isso, é uma espécie de boi de piranha ali, né? O Bolsonaro, né? Então, é, é o boi de piranha. Eles botam para ser comido ali, depois eles passam a boiada ali, né? Então a gente tem que ficar muito atento com esse tipo de coisa. E não ficar se iludindo, não, ai que lei maravilhosa, que lei perfeita, não sei o que. Vão só combater as fake news, vão só combater os bolsonaristas, né? Eu não acredito nesse tipo de coisa, sinceramente. Então é isso, gente. Obrigado a todos e até mais.